Pessoal, estamos aqui num dia incrível. São 8 convidados num dia maravilhoso com o mesmo propósito. Deixarmos aqui histórias vividas, histórias que nós trazemos principalmente para mostrar o quanto que essa comunidade é unida e busca sempre trazer insights, vivências para as novas gerações que estão chegando aí. E este é o meu objetivo e do meu convidado de hoje também, Mauro Tonon. Tonon, um grande prazer ter você aqui, seja muito bem-vindo. Obrigado, Renato, obrigado a todos aí pelo convite, Planet Globo pelo convite, excelente iniciativa, adorei, vai ser um prazer estar aqui nesse momento, falar um pouquinho com vocês. Muito legal, Tonon, saber um pouco não só das histórias, mas principalmente saber que por trás da TI existem pessoas, como estávamos falando aqui, né? E queríamos começar falando um pouquinho da sua jornada, um pouco da sua história, né? Ou seja, você veio de uma cidade do interior do estado de São Paulo, que eu particularmente gosto muito, né? Conhece? Tem no mapa, né? São João da Boa Vista. As pessoas às vezes duvidam, eu falo, tem no mapa. Morei em Poços de Caldas. Ali, vizinho. Do lado da sua cidade, Legal. São João é uma cidade super especial. Quer conhecer um pouquinho, né, da sua jornada, um pouco, né, dos valores de família, um pouco de lembrança da infância. Como foi sua infância? Legal. Poxa, minha infância foi maravilhosa, né? Eu acho que eu tive uma infância muito privilegiada. Brinco com todo mundo, mas na verdade eu brinco falando a verdade, que eu sou da roça, moro na roça, porque eu moro no interior até hoje, mesmo trabalhando na capital já há mais de 20 anos, mas literalmente eu nasci num sítio, eu nasci numa área rural, minha família tem a tradição de uma cultura de agricultura familiar em São João da Boa Vista. Uma cidade que eu gosto muito, vou muito pouco para lá, infelizmente, atualmente, né? Meus pais já não estão mais conosco, que Deus os tenha em boas mãos, mas vivi uma infância maravilhosa num lugar super especial que eu guardo assim no meu coração mesmo. Que bacana, né? Ou seja, então estou entendendo que na roça era aquela coisa de brincar na terra, muito com os animais, andar a cavalo, ou seja, aquela coisa ali da roça, né? Tudo que você pode imaginar de roça mesmo. Tem umas lembranças assim diferentes? Demais. Você para e pensa e você conta para os filhos ou para alguém hoje em dia? Eu ainda não estou conseguindo contar muita história para minha filha, que ela está com 4 anos, tá né? Não da minha infância, ela não entende muito isso ainda, né? Mas a minha infância foi recheada de aventuras que hoje, quando a gente para e reflete, fala assim, como é que estamos vivos, né? Porque você não pode mais sair sem capacete para andar de moto, você não sai sem joelheira e cotoveleira numa bicicleta. E lá na roça era tudo diferente, era tudo muito simples, muito roots, literalmente, né? E a gente vivia ali no limite da sobrevivência o tempo inteiro, de tanta peripécias que a gente fazia. Mas era uma infância muito rica, muito saudável, porque de verdade a gente tinha muita liberdade, né? E muita segurança que hoje a gente não tem, né? Do lado de cá, do lado da cidade, do lado onde a maior parte das pessoas vivem hoje. Os meus pais têm uma tradição de cultura agrária, ambos nasceram também na área rural, foram criados, viveram praticamente a vida inteira, tirando o finalzinho da vida deles. E lá eu nasci e passei até os 19 anos quando eu fui fazer faculdade, né? Que bacana. E aí são muitas histórias, assim, são muitas, enfim. Que bacana. Lembranças, uma mais rica que a outra, né? Uma mais interessante que a outra. Ô, Tonon, acho que nós somos da mesma geração. Não sei se lá na cultura da sua família era aquela coisa também de muito cedo a gente querer acompanhar os pais, né? Ali na lida do trabalho, né? Já ajudando em alguma coisa, ou tentando já ganhar um dinheirinho, né? Seja com os produtos ali da roça, alguma coisa. Você lembra de algumas passagens também assim, já mais crescidinho, mas querendo já, né? Ou seja, ganhar seu dinheirinho? Eu lembro, assim, acho que... Bom, primeiro, eu comecei a acompanhar meus pais muito cedo no campo, né? E acho que as coisas, assim, mais interessantes que eu lembro até hoje é de eu tentando guiar o trator, né? Eu nem alcançava direito, então eu ficava de pé ali no trator, tentando fazer ele funcionar, né? E aí eu acho que com uns 13, 14 anos eu dirigi o trator, eu dirigi a combosa do meu pai, hoje eu trabalho no grupo Volkswagen, eu tenho uma memória afetiva com a Kombi, né? Quando eu vi aquela propaganda da Kombi, da Elis Regina, com a sua filha Maria Rita, foi nostálgico. Primeiro porque eu peguei em primeira mão, eu estava na festa de comemoração do aniversário da Volkswagen, na Volkswagen, junto com o time da montadora, né?
E aí ver aquela cena para mim foi nostálgico, porque me remeteu à minha infância, né? Eu lá numa combosa, mal alcançava, ficava de pé, eu não ficava sentado, de tão pequenininho que eu era na época. Mas enfim, aquilo fez parte da nossa vida, né? Bacana. Foi o veículo da minha família por muitos anos. Então, assim, N memórias super incríveis de lá. Que legal. Tonon, então memórias afetivas, coisas que te alegram muito o coração, né? Uma infância na roça é delicioso, é pesado. A gente sabe que o trabalho da roça é muito trabalho manual também, né? Ou seja, aquela braçal, coisa né? Braçal, né? E tudo mais. E aí... Por isso que eu sou forte, assim. Tonon, aí vem aquele momento do sonho do caipira, né? O caipira tá lá numa cidadezinha, tudo bem que São João não é tão pequenininho, eu vim de uma cidade de 1000 habitantes, mas, assim, aí vem aquele sonho da gente querer ser alguém, né? De dar sequência e progredir com a família. Foi um pouco disso na sua vida também? De você buscar crescer, ir para um grande centro? Conta um pouco desse momento. Eu não tinha esse desejo de ir para um grande centro, mas eu queria conhecer o mundo. O mundo, né? Não, eu queria desafiar o mundo, eu queria as coisas diferentes. Sempre o que é diferente é melhor, né? A gente sabe muito bem disso, né? E para quem tem uma infância no campo, onde o convívio é mais com os familiares, isso é muito aguçado, né? Quando vem, assim, é como um desejo para alguém. E eu tomei isso como muito forte para mim, mas, curiosamente, eu com 12, 13 anos, eu já tinha certeza que eu ia trabalhar com TI. Mesmo? Numa época onde TI era um negócio completamente diferente. Era muito informática pouco falado, na época, né, Tonon? Informática, exato. Era informática. Mas foi algo muito cedo, muito precoce na minha vida. Eu tive uma infância onde o meu processo de evolução foi precoce. Mas com 12, 13 anos eu nunca tive dúvida que eu escolhi a coisa certa, eu adoro o que eu faço e nunca pensei em mudar. Talvez combinar, expandir, mas mudar nunca, né? E hoje, até hoje, é minha atividade principal. Mas o curioso, né, é que grande parte das pessoas, e lá nós tínhamos isso, né, era uma vida bem simples, por ser vida do campo, e é característico, não importa onde você está, as pessoas, elas têm normalmente um sonho muito forte de fazer a vida e ganhar muito dinheiro, mas eu não queria isso. O meu objetivo era expandir a consciência, expandir a cabeça, expandir a vivência, né, e conhecer o mundo. Esse era o meu objetivo de vida, é isso que eu queria. Eu não pensava em ter posses, mas eu queria ser alguém mais completo, mais instruído, que conhecesse melhor o mundo, conhecesse como o mundo funcionava. E isso me remeteu a, com 19 anos, sair de casa, fazer uma faculdade em tecnologia. Legal. E aí, daí para frente, nunca mais tomei outro rumo, né? Eu gosto demais, eu sou apaixonado pelo que eu faço. E foi um pouquinho assim de quão cedo, né, eu decidi a minha vida. E acho que quando a gente olha para os jovens de hoje em dia, é uma diferença tão grande, porque às vezes o cara começa... Isso não é característico da nova juventude, mas enfim, sempre existiu, agora talvez mais intenso. As pessoas não têm muito clareza do que elas querem. Eu nunca tive essa dificuldade, né? Para mim, o que eu queria ser e o que eu queria fazer da minha vida foi tudo muito precoce e sou muito feliz com isso, porque eu adoro e amo o que eu faço. Que bacana, ou seja, saiu de casa aos 19, foi se desafiar naquilo que é o seu sonho, né? Eu tenho certeza que tudo muito difícil, aquela coisa do início. E como que foi o início da sua jornada profissional? Como foi o seu primeiro emprego? Como que você deu os primeiros passos ali, né, já rumo a uma carreira como hoje, que a gente conhece, a sua carreira, a referência que você é dentro do setor, do mercado? Como que foi o início de tudo isso? Minha primeira experiência foi em educação de microinformática, lá em 1995. 95. Tava bombando, né? O início do Windows, quente, pacote Office, isso, exatamente treinamento que eu fazia. de DOS, né? Exatamente o que eu fazia. E por mais que tenha sido bem rápido, foi teórica essa passagem, essa experiência. Aí, para combinar a faculdade e o emprego que eu consegui na universidade, eu tive de abandonar isso. Foram 6 meses, mas isso sempre fez parte da minha vida. Eu peguei tanto gosto que hoje eu sou professor de alguns programas de pós-graduação e MBA, né? Atualmente sou mais ativo aqui na Unicamp, onde tem 2 programas de projeto, de governança, que eu ministro aulas. Bacana. E é um negócio que está no meu DNA. Tem algumas coisas que bateram e nunca mais saíram de mim, né? O vírus da transferência do conhecimento, do educar, fantástico, que eu adoro.
E o outro, que eu adoro também, é o de voluntariado. Então, fazer trabalho voluntariado é um negócio que eu aprendi muito cedo e que eu acho que nunca mais vai se separar da minha vida. Que legal. Tonon, olhando um pouquinho agora da trajetória profissional, né? A gente sabe que para criar uma jornada profissional, ela é feita de momentos de alta, de baixa, momentos de decisão. E um dos nossos capítulos aqui do Por Trás da TI é buscando exatamente capturar momentos de inflexão. Momentos que você se coloca ali naquela situação, poxa, lado, né, e pela direita me leva talvez para um caminho, pela esquerda, aquele momento ali. Vem à sua cabeça, durante a sua trajetória, momentos que você teve que realmente respirar fundo e seguir a jornada? Sim, mais de um, né? Eu acho que, assim, posso destacar dois mais importantes. Foi quando eu saí da iniciativa privada para a pública, e aí depois quando eu fiz o movimento de volta. Só que esse movimento de volta, falando assim, né, você deve pensar, Tonon deve ter passado ali 2 anos fazendo algum trabalho e depois voltou. Não, foram 10 anos. 10 anos. 10 anos trabalhando aqui na Unicamp. Sou muito grato também por essa oportunidade, aprendi muito, enfim. Acho que o segredo da vida é a gente tirar o melhor de cada lugar. Né? E eu acho que eu fiz muito bem isso. Mas era curioso, porque depois de 10 anos trabalhando numa instituição pública, onde tecnologia não era a atividade principal, era uma instituição de educação, o principal é a educação, né? Sim. Era uma atividade de apoio bastante marginal, menos expressiva. Todos os meus amigos diziam, você está confinado a trabalhar o resto da sua vida, e não era o meu desejo. Eu acabei conhecendo minha esposa lá, logo que eu cheguei na Unicamp, namoramos, enfim, tivemos uma vida, uma jornada, depois nos casamos, e quando ela saiu, eu saí. E foi assim, era um plano de vida isso, né? E deu muito certo. E quando eu saí, eu acho que foi o desafio, um dos maiores desafios profissionais da minha vida, porque eu brinco que eu dei um triplo twist carpado, porque eu deixei a iniciativa pública para ir para a iniciativa privada, eu deixei um approach técnico para ir para a gestão e eu deixei infraestrutura para ir para desenvolvimento de software. Olha só. Tudo em um único movimento, né? Então, você imagina o risco por trás disso, né? Para quem, depois de 10 anos, tinha uma vida estável num ambiente público, de um funcionalismo público, mas era o meu sonho isso, e eu fiquei com um propósito muito claro, né? Eu acho que quando você tem propósito na vida, você nunca vai perder de horizonte quais são os seus desejos, aonde é o seu caminho, o que você tem que fazer para chegar lá, quais os passos que você tem que dar para chegar lá. Então, isso me ajudou muito. De novo, aqui é um pouquinho daquilo que eu falei para você. Eu sempre tenho muita clareza, né, de aonde eu quero chegar. Então, isso me ajuda bastante em todos os aspectos, em especial no profissional. Que legal. Ou seja, então, esse plano, né, esse objetivo de vida traçado, desafio aceito, e aí aquele momento de se jogar. E como que foi essa experiência de fazer essas 3 grandes inserções na sua jornada? Como que foi o mundo do desenvolvimento? Como que foi a liderança? Como que foi mudar-se, né, para um novo centro? Como que foi? Antes eu estava numa empresa de telecom, hoje atual Claro, na época se chamava TES, ela começou a operação aqui em Campinas, você deve se lembrar disso. Lembro sim. E aí eu fui para a Unicamp e eu senti um pouco da falta dessa pegada do mercado da iniciativa privada, onde você é desafiado todos os dias, né? Não que na iniciativa pública você não tenha isso, mas os desafios são menores, a gente sabe disso. E eu queria crescer, eu tinha esse desejo, né? E quando eu voltei para a iniciativa privada, com sangue nos olhos, faca na caveira, né, querendo fazer acontecer, realmente foi a referência minha, que a melhor experiência era na TES, e aí eu mudei, eu inverti. Aí, até hoje, eu tenho isso comigo, a minha melhor experiência profissional foi essa. Ela durou pouco, bem menos que a Unicamp, de 10 anos, eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio, e fui um dos primeiros a sofrer um corte que a empresa estava fazendo. Ela foi adquirida, era uma empresa local aqui em Indaiatuba, ela foi adquirida por um grande grupo e eles fecharam essa unidade daqui de Indaiatuba. E aí foi uma série de desdobramentos, de demissões, mas eu fui um dos primeiros, né, a ser cortado. E, obviamente, isso para qualquer outro seria um choque, né? Imagina qual o filme que passa na tua cabeça, deixar um serviço público, uma certa estabilidade para você ir para perseguir seu sonho e leva um baque. Mas, para mim, foi absolutamente normal, né? E eu acho que tem que ser para qualquer um. O desligamento ele tem que fazer parte, assim como a oportunidade de um novo emprego. Ele faz parte da vida de qualquer um que está no mercado de trabalho.
seja um desligamento voluntário ou involuntário. Óbvio que quando ele é involuntário ele é mais doloroso, ele é um pouco mais traumático, mas eu digo que para o profissional bem preparado, ele equalizar essa curva e tentar diminuir o espectro e o tempo em que o choque vai te afetar e afetar a tua vida, mais rápido você está recolocado, né? Eu me desliguei da empresa em um dia, 2 ou 3 dias depois eu estava empregado numa outra por indicação deles mesmo. Então, assim, as coisas acontecem. A gente só tem que acreditar muito nos nossos sonhos, entender que estamos no caminho certo, fazendo a coisa certa, dar o nosso melhor, nos dedicarmos de verdade, de corpo e alma, né? Acho que é um pouco do que eu faço todos os dias da minha vida, desde que eu comecei a trabalhar. Sou muito engajado, sou muito comprometido. Isso faz a diferença, isso cria um DNA, a marca Tonon, né? Então, acho que as pessoas podem ter vários conceitos sobre o Tonon, mas um é indiscutível que eu acho que é comum para todos: a minha dedicação, o meu engajamento, o meu empenho em querer fazer o melhor aonde eu estou. Muito então, bacana. Isso é legal. Que legal. Tonon, capturando aqui momentos chaves da sua trajetória, quando o mundo fabuloso, né, de cybersecurity, de segurança da informação, bate ali a sua porta, ou você tem esse encontro. Como que foi esse encontro, né, com essa disciplina que hoje, né, você pratica tão bem, tem uma liderança tão ativa? Como que foi esse momento? Acho que a exceção de tudo que eu te disse, que foi tudo muito planejado na minha vida e eu sabia muito bem onde eu queria ir, de segurança foi surpresa. Foi uma oportunidade que me deram e entendendo e olhando para o futuro e vendo que aquela oportunidade poderia ser promissora, sem o menor desejo em fazer isso, eu absorvi essa responsabilidade. Foi na minha última empresa, a gente precisava dar uma reestruturada em toda a área de segurança e separar a segurança da operação da segurança de governança. E eu assumi, então, a área de segurança para poder dar um tom realmente de segurança com uma perspectiva que vai muito além de segurança de borda, que é um pouco do conceito que a gente tinha até então. É verdade. Com a segurança nas mãos de operação. E aí foi um vírus contagiante, né, que te pica e aí você quer aprender mais e mais e mais. Como eu não tinha formação, eu fui atrás, contei muito com parceiros, né, por isso que eu até estava comentando antes de vir para cá sobre a importância para mim de parcerias. Eu acho que ter parceiros, ele te ajuda em todos os sentidos, mas principalmente em você habilitar e acelerar um conhecimento que sozinho você não teria. Né? Então, eu tive essa alegria de poder contar com parceiros que faziam realmente e fizeram comigo uma jornada de evolução para a organização, para mim como profissional, e foi um acelerador, né? Talvez o segundo acelerador muito importante na minha carreira cyber, e eu falo até hoje que é algo que eu não abro mão, é a participação em eventos, né? Eu acho que isso é muito importante. Ali você acelera em 1, 2, às vezes 3 dias o que você levaria uma formação de um MBA de 18 meses para fazer. Óbvio que não na mesma profundidade, mas ela te abre a mente. O resto é você correr atrás para tentar se aprofundar. E aí a grande vantagem é que você também, nesses eventos, consegue ver diferentes soluções, serviços e fornecedores, né, e parceiros potenciais que você tem, e depois consegue conectar com as suas necessidades e fazer com que esses parceiros acelerem o processo de atingimento da maturidade dentro daquela disciplina que você ou não tem conhecimento, ou não tem braço, ou não tem ambos, né? E consegue encampar e fazer de verdade uma jornada. Muito legal. Tonon, pegando exatamente nisso, né? Essa importância da gente estar conectado, ter um networking muito forte, né? Isso que você está dizendo, né? Aprender com o outro, e isso não tem problema nenhum. Eu acho que essa capacidade da gente ter a humildade de aprender com o mais jovem ou com o mais velho é o que nos traz aqui neste momento, né? E eu queria explorar um pouco essa importância da cadeira do CISO hoje, né? Ou seja, da pessoa que olha a segurança em 2 grandes aspectos, né? Um, para cima, olhando para os pares, olhando para o C-level, para o acionista, para o board da companhia e conseguindo abrir bons diálogos para falar de riscos cibernéticos, para falar de risco do negócio, né? Porque hoje o CISO está muito ligado à estratégia do negócio, mas ao mesmo tempo nós somos cobrados, né, para criar situações favoráveis para também dialogar e conscientizar a base ou o elo forte de uma organização, que são as pessoas. Queria abrir um diálogo sobre esse tema com você, Tonon. O que você tem visto, o que você tem praticado,
Quais são as dificuldades ou as conquistas que houveram? E aí? Legal, legal. Bom, é o elo forte, pode ser fraco, né? Pessoas é sempre a chave, né, do sucesso ou do fracasso de qualquer organização, especialmente quando a gente fala de cyber. A gente viu num momento muito claro isso, né? Onde o índice de ataques cibernéticos provocado pelas pessoas, seja por simplesmente desconhecer e sem qualquer maldade, ou mesmo aliciados pelo crime, infelizmente a gente tem muito isso, você acaba tendo uma disrupção de toda uma cadeia, de todo um arsenal, de todo um arcabouço que você construiu, né, para proteger a tua organização. Bom, falando da posição, né, de onde estou para cima, falar de segurança não é romântico. Não. Vamos ser sinceros. Nós somos e trabalhamos com segurança, mas não é agradável. Não, não é. Não é. A gente está falando de risco, a gente não está falando de oportunidade. Isso é uma dicotomia na minha vida. Eu acho que esse momento realmente foi muito atípico na minha carreira, tanto que eu não planejava, porque eu sempre olhei o Tonon como alguém focado em entrega de valor, entrega de negócio, de valor de negócio, né? Não quer dizer que segurança não entregue valor, não é isso. E aí eu vou desmistificar e explicar um pouquinho melhor isso. Mas nós trabalhamos com risco, né? Então, basicamente, no Bot Online, o que segurança da informação faz, e nós, como profissionais, líderes de times de segurança, trabalhamos com a gestão de risco. Né? E falar de risco, ele precisa ser muito bem entendido no contexto de cada organização. É diferente da forma com que eu falo de risco para uma financial service, onde eu trabalho hoje, do que eu falava numa seguradora, por mais que ainda exista uma sinergia do mercado financeiro, direto, indireto, né, em cada um deles. Mas é diferente. Então, você tem que entender os fatores ambientais para ver o que é aderente para aquele ambiente. De qualquer forma, você falar sobre risco, falar sobre um investimento que parece que não tem fim, não é? Infelizmente, só cresce, tal como o crime. Porque a gente tem que correr atrás do crime, a real é essa. Falar de que o que você fez e o que você pediu para o budget do ciclo anterior, ele não foi ou não é o suficiente de maneira sustentável para o crescimento da organização, não é uma tarefa fácil. Né? E a pergunta que eu sempre escuto quando eu vou dialogar com o board mas o que você está pedindo agora é suficiente? Eu digo de maneira categórica, é muito provável que não. Né? Porque as ameaças de hoje serão diferentes das ameaças de amanhã. E para isso eu traço uma analogia muito real com a nossa carreira. O que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar daqui para frente. Tal como as empresas, as organizações, as consultorias, as grandes empresas, não importa o tamanho da tua organização. Se você não entender que o que te trouxe até aqui é um caminho diferente que você tem que seguir daqui para frente para te manter relevante, para te manter sustentável, lucrativo, você não vai entender a dinâmica do mundo em constante mudança. Não importa se a gente vai chamar isso de mundo VUCA, MUVUCA, BUNNY, whatever. Não é? A gente vive nesse mundo de constante transformação. E aí a gente, para lidar com tudo isso e tentar fazer um programa de conscientização, de segurança da informação, que contemple todos os níveis, nós paramos no ano passado e fizemos um estudo de como poderíamos fazer isso. Então, remodelamos ferramental, remodelamos canais de abordagem, porque uma das coisas que a gente percebe também quando você massifica um canal, ele deixa de ser relevante para o público, não importa o público. Entendemos que você precisa ter diferentes treinamentos e approaches de acordo com o nível de cada um. Então, para o board é um approach, com a gestão é outro approach, com os analistas outro approach, mas um aprendizado que eu me convenço a cada dia que é o melhor approach de tudo isso, é você levar para a vida de cada um. Porque por trás de um profissional que protege uma empresa, é uma pessoa, é um pai de família, é uma mãe, é um filho, que tem a responsabilidade de proteger o seu próprio patrimônio, no qual a nossa vida hoje é digital. E as ameaças que estão lá na nossa organização não são muito diferentes das ameaças que a gente tem na rua, no dia a dia. Hoje o nosso banco é o nosso celular. Quanto tempo a gente não vai numa agência bancária, não sabe quem é o gerente? Então a gente percebeu e cada vez mais a gente puxa toda essa conscientização de segurança para a realidade da vida pessoal. Porque se eu educar a pessoa, se eu educar o indivíduo e mostrar para ele que vantagem Maria leva,
ele vai absorver, ele vai entender a relevância e a importância dele dentro da cadeia e dentro do negócio onde ele está inserido, da companhia onde ele está inserido. Então, para mim, é uma das mais efetivas hoje em dia. Impactante, Tonon. Acho que você trouxe uma visão muito clara e eu queria tentar aqui colaborar colocando uma visão. Se estamos sendo eficientes nesta conscientização, um dos sinais seria a pessoa, num almoço de domingo, estar falando e evangelizando os seus parentes, os seus queridos sobre, né, proteção digital. Talvez a gente chegue no momento de maturidade máxima quando a pessoa começa, ela, evangelizar suas próprias famílias, pessoas, ser uma extensão, e muitas vezes a gente despertou isso numa técnica de conscientização lá na empresa. Sim. Muito alinhado com isso tudo que você falou. Muito legal, belo raciocínio. Tonon, uma das coisas que nós queremos, você falou essa palavra, desmistificar a carreira de tecnologia, em especial de cibersegurança. Às vezes as pessoas falam assim, pô, mas para entrar no mercado de cyber, o cara tem que ser meio louco, né? O cara tem que ser nerd, pô, tem que ser um bicho diferente. E não, né? A gente está aqui exatamente com esse objetivo de mostrar que é uma profissão sensacional e que a gente precisa muito de pessoas engajadas, que queiram, de fato, contribuir muito com o desenvolvimento, né, de pessoas, de processos, de tecnologia e aprendizado. Queria que você deixasse uma mensagem para os jovens que prospectam uma carreira como a sua, por exemplo. O que você diria para eles? Legal. Primeiro, acreditem em seus sonhos, né? Ninguém pode dizer onde você deve estar ou pode chegar. Sim. Essa é a primeira lição de vida que eu aprendi com os meus pais, né? E isso é muito impactante na vida de qualquer um. É verdade. As pessoas precisam de apoio, né? Se você olhar para a nossa comunidade ou para o Brasil, como o Brasil é de verdade, você vai ver que grande parte da população tem pouca oportunidade. E se eles não entenderem que isso talvez seja um dos pilares mais importantes, por mais difícil que seja para a vida deles em algum momento, eles não vão entender a oportunidade e vão olhar para a dificuldade. Então, o primeiro passo é esse. Segundo passo, eu acho que é assim, ter determinação, saber onde você quer chegar. Também, para muitos, isso não é fácil, né? Isso não tem nada a ver com questão socioeconômica, social, é que algumas pessoas têm mais clareza e sabem muito bem aonde quer chegar, entende os caminhos, outros têm dificuldade em até mesmo se encontrar, se autoconhecer. Então, acho que se autoconhecer, conhecer a si próprio, entender quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, aonde você tem que se desenvolver, como você vai se desenvolver, criar estratégias, entender o mercado, entender a dinâmica, entender que, para quem quiser, por exemplo, ir para um mundo de gestão, os aspectos técnicos não são suficientes, eles são mandatórios, mas não são suficientes. Você tem que aprender outros conhecimentos, se abrir para o mundo, ser curioso, querer aprender o tempo todo, não é? Eu acho que é meio que um desejo da pessoa, eu quero crescer. Como que você quer crescer ganhando dinheiro? Não, eu quero aprender. Quando você tem, isso é um pouco do que eu tentei te dizer, né, que eu tinha como sonho, aprender, o resto vem por consequência, é natural, né? E aí alguns outros pilares muito importantes na minha visão, né, na minha humilde visão, mas eu acho que a gente tem que ser muito resiliente, o mercado cada vez mais ele é volátil, né? As empresas são voláteis, os ambientes profissionais eles são voláteis no sentido literal da palavra, né? Que não me façam más interpretações, mas a gente está tendo um treinamento muito forte agora sobre diversidade na companhia, temos investido muito nisso e uma das coisas que mais a gente ouve lá é exatamente isso. Vivemos um ambiente volátil, as pessoas facilmente têm um burnout, têm um problema sério de saúde por conta de pressão, de ambiente. Ela tem que entender tudo isso, ela tem que entender sua própria natureza, seu nível de resiliência, entender quais são os pontos fortes, os fracos e se desenvolver. Né? Se apegando primeiro, não aos pontos fracos, aos fortes, porque é isso que ancora ela. Né? A ancoragem está nos pontos fortes. Aí trabalhar, meio que orbital em cima desses pontos fortes, entendendo quais são os complementares que ela tem que se desenvolver. E com isso eu acho que ela faz um profissional mais preparado para diferentes cenários. Talvez seja isso que faça uma pessoa migrar tanto, né? Começar na infraestrutura, ir para desenvolvimento, ir para governança, ir para segurança, enfim. É isso que eu vejo como uma principal qualidade minha. Eu gosto de aprender, eu sou curioso, e por incrível que pareça, as pessoas pensam ou olham para mim e falam assim,
você deve deglutinar livros, né? Não, eu não gosto de leitura, é péssimo falar isso, né? Tem jovens nos ouvindo que não deveriam ouvir essas coisas, né? Mas eu não gosto, né? Meu ponto de energia, onde eu aprendo é com as pessoas, é no diálogo, é na convivência, é no network, é meu ponto de energia. Mas cada um tem o seu, na experiência. Na experiência, vivendo aquilo tudo, muito bacana. Então, não, que papo bacana, quanto aprendizado, quantos insights que você nos traz e buscando aqui um momento de agradecer pessoas. A gente sabe que uma carreira como a sua, né, como a minha, a gente não chega muito longe sozinho. A gente chega muito longe com pessoas, para pessoas. Buscando encerrar aqui a nossa conversa, uma abertura para que a gente possa, para que você possa, né, ter essa oportunidade de agradecer as pessoas que são fundamentais na sua vida, tanto no âmbito pessoal, quanto talvez os mentores, as pessoas os anjos da nossa vida, né, que pegaram na nossa mão em momentos super importantes. Um capítulo importante de deixar o coração falar, né, e obviamente de um gesto, né, de reconhecimento e humildade pelas pessoas da nossa vida. Legal. Bom, aí, né, a voz até some, né? Você pega num ponto fraco de verdade. Acho que tem muita gente para agradecer. Eu acho que uma questão que a gente precisa melhorar e aprender a fazer com mais frequência é expressar nossa gratidão. Isso. A gratidão que a gente tem pelas pessoas, né? E para mim, você percebeu que conexão com as pessoas é um ponto muito forte. Né? Muito mais que livro, muito mais que o resto do que a vida pode nos ensinar ou trazer. Mas eu acho que o agradecimento especial, até pelo momento que eu vivo nos últimos anos, é pelos meus pais, né? Que me deram a vida, me deram o que é mais precioso. É verdade. O resto a gente corre atrás, né? Graças a Deus eu sou uma pessoa super completa, com muita saúde, com muita energia. Conquistei grande parte do que eu tenho em tudo, principalmente em conhecimento, né? Como eu te disse, eu contrariei a hierarquia natural, né, da minha família, que se dependesse deles eu ia continuar no campo, trabalhando lá. Mas busquei os meus sonhos, busquei fazer o que eu gostava de fazer. Perfeito. O que eu tinha no coração, que era o meu destino, trabalhar com TI, onde eu sou muito feliz. Mas o meu principal agradecimento é a eles, que me deu o que é mais precioso, é a vida. Muito bom. Tonon, final de semana, horas vagas, um hobby, o que você curte? Esportes no geral. Eu adoro viajar, né? Então agora com a minha filha eu faço muito isso. Para lá e para cá o tempo todo de finais de semana, levando ela desde para lugares mais legais e longes, legais é meio complexo e paradoxo, né? A gente falar de legais. E eu descobri que o legal pode ser a sua cidade vizinha. A gente costuma, muitas vezes, de final de semana, fazer um bate-volta num parque público de uma cidade vizinha e ela adora. E para ela é muito mais legal do que ela brincar com um brinquedo que às vezes a gente fica imaginando, né? Preciso guardar dinheiro para comprar porque é isso que ela quer. E não. A criança quer presença, né? Então, eu adoro viagens, eu adoro estar com a minha família, eu adoro esportes, no geral, não tenho praticado muito, porque eu brinco que, ultimamente, o melhor do sol para mim é a sombra, não tenho me dado bem com ele, sabe? Tá. Mas acho que é isso. Tá aí. Mauro Tonon, que bacana você ter essa disposição, essa generosidade de deixar aqui no Por Trás da TI uma grande semente que é a sua história e que a sua história possa tocar, né, o coração de pessoas que queiram seguir uma carreira como a sua, né, de muito conhecimento, de superação, onde o resultado, né, muitas vezes financeiro, é a consequência de um sonho bem executado, né, com muita ética, né, com muito olhar cuidadoso para as pessoas. É esse o sentimento que eu tenho aqui da sua jornada. Parabéns e o nosso muito obrigado em nome da nossa comunidade. Renato, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Para mim, isso aqui é um momento de descompressão. Eu adoro fazer isso, né? Eu adoro ministrar aulas, eu adoro estar em palco, eu adoro falar, eu adoro fazer round table, eu adoro falar sobre qualquer coisa, especialmente sobre minha carreira. Então, gratidão total aí por vocês, pelo convite, oportunidade ímpar, e espero que de alguma forma contribua, especialmente com os jovens, com as pessoas mais novas, né? Que estão aí buscando o mundo da cibersegurança, o mundo da tecnologia como um caminho para suas profissões. Saiba que não vai faltar desafio, não é isso? É isso aí. Não vai faltar desafio, mas eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, porque pelo menos para mim o desafio é o que me move. Tá aí, Tonon, deixando um grande registro no Por Trás da TI. Meu muito obrigado e parabéns. Imagina, eu Valeu. agradeço. Obrigadão. Obrigado, valeu. Valeu.